Olá, muito boa noite. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa, com as atenções praticamente todas elas voltadas a Brasília, onde começa mais uma minissérie do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Primeiro episódio começando hoje. Estamos neste momento num dos intervalos deste primeiro dia. O bom humor, a descontração, as notícias que marcaram este dia, todos vão passar por esta bancada e por este timaço do Atualidades Pampa. Aceite nosso convite, fique conosco. Nós estamos começando o nosso encontro de hoje. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. E uma das notícias, pelo menos acho que mais recente, pelo menos neste momento, não muito distante da comum, não tem muito tempo, ao redor das 18 horas de hoje, na Avenida Eduardo Chartier, uma rua bastante conhecida da nossa cidade, bairro Higienópolis, mais precisamente nas imediações do Colégio Dom Bosco, uma senhora foi assassinada numa tentativa de assalto, o que nos parece, porque a notícia é tão recente, temos tão poucas informações, mas só sabemos que é mais uma vítima de violência nesta cidade, já há muito tempo, não muito alegre e cada vez mais violenta. À medida que nós tivermos mais informações, nós vamos passar a vocês. Aqui no meu WhatsApp tem algumas mães do que colégio deveriam estar por perto. E se comunicando, viu o que aconteceu, todo mundo apavorado, como sempre, chegando cada vez mais perto, né? Com mais rotina, cada vez já virou rotina, né? Uma mulher ser morta ao buscar o filho, ou enfim. Disseram que os assaltantes tentaram roubar um pedestre e tentaram pegar o carro dela para fugir. Não se sabe ainda como é que foi, mas ela parece que levou um tiro da cabeça, né? Foi na informação que nós sabemos dos Eles estão fuzilando sem... Depois o Chicão fica bravo aqui, xinga todo mundo, ficam... pois é, porque o Chicão falou aqui, não sei o que... Bicho, tem horas que eu tenho que dar razão a ele. É um bando de incompetente, vou usar as palavras dele, é um bando de incompetente, gente que não sabe gerir a coisa pública, que está priorizando sabe-se lá o quê, em vez de priorizar a vida humana. O disparo ocorreu no momento em que ela tentava tirar o cinto de segurança. Imagina, a pessoa já está tirando o cinto de segurança, a pessoa está descendo do carro, está entregando tudo. Eles estão matando para se divertir. Esse governador, hein? Esse governador, por que não traz a Guarda Nacional? Pergunta de novo para ele. Pois é, o que é aqui, não é uma situação de emergência, ele tá de birra, não é? Morrendo gente, ele tá de birra. Por que esse cara não sai fora e entra outro cara Carlos Eduardo da Silva Pinto manda um e-mail agora, faz minutos. A cada dia que passa, a gente do bem está sendo abatida. A palavra é forte, mas é isso exatamente. A expressão é adequada, mas é adequada. No nosso atual cotidiano de violência e nenhuma atitude de impacto por parte de ninguém. Nenhuma autoridade se manifesta. São tudo covarde, só querem o salário do erário público aí. Vejo isso aí. Um monte. Eu estou traduzindo literalmente o que escreveu o nosso telespectador. De políticos e intelectuais apenas enchendo linguiça, mas nenhuma atitude prática e de impacto, como o Exército ou Força Nacional de Segurança, ou uma operação de guerra contra o crime. A criminalidade respeita apenas farda, coturno e fuzil. Enquanto se tratar segurança pública de maneira ideológica, continuaremos neste inferno. O sangue destas vítimas está na mão de cada um que pode fazer algo e não faz, sabe-se lá por quê. Palmas para esse Carlos Eduardo da Silva Pinto. Seu Carlos Eduardo, parabéns. Ele escreve isso e diz no assunto em respeito às vítimas da violência. Aqui, continuando a informação, o criminoso fugiu em um Fiat Palio vermelho, onde era aguardado por outros 3 homens, em direção à Avenida Plínio Brasil Milano. A Brigada Militar, então, faz buscas na região.
e só vai pegar agora se houver uma denúncia. Diz que a criança está muito nervosa, imagina. Fuzilar a mãe dele na frente dele. Aí prende esse vagabundo, aí vai para uma audiência de custódia. Que é isso? Em que o juiz vai perguntar, se o senhor for bem tratado, o senhor tá bonzinho, coisa não e tal. dá nem pra obrigada a dar umas miabas, como diz o meu pai. Não pode ficar preso porque não tem banheiro, não pode ficar preso porque o espaço não é adequado pro diabo que o carregue, porque não pode ficar preso porque falta não sei o quê. Isso é muito olha aqui, triste, olha. olha. A pena de morte já existe, a pena de morte, todas elas pairam na nossa cabeça, cidadãos que andamos nas ruas. Esses vagabundos são protegidos hoje pela lei. A lei não pune essa gente, protege essa gente. E eu odeio também hipócrita que atribui à imprensa a responsabilidade pelo que está acontecendo. Atribui à imprensa a responsabilidade pela degeneração do sistema penitenciário brasileiro. Tem gente que diz isso. Pelo amor de Deus. Budi, eu fui numa palestra da Júris. Eu já fui a outras também. E fiquei apavorado. Eu já fui a com gente querendo fazer gracinha pra plateia, estudante de direito. Aí estudante de direito fica aquele negócio. Pois é, a culpa é da imprensa, a culpa é do bispo, da ONU, a culpa é da Vitória Régia e do Boto Rosa. Olha, se não fosse a imprensa denunciar, ficaria tudo acobertado. A imprensa denuncia, a imprensa investiga, muitas vezes chega a conclusões na frente da polícia, que está desanimada, desestruturada, sem incentivo, sem liderança. Nós estamos vendo uma tragédia. Sem salário. Sem salário. Até sem salário. Sem salário. E o governador? E o governador, cadê? E o governador? Por favor. O governador tem que agir, né? Mas não faz nada, nada, ele está garantido. Não, isso são medidas emergenciais, não adianta dizer que 500 policiais vão entrar nas ruas e tal. Não, tem que ser medida emergencial. Eu acho que... É atitude, gente. Mas não tem atitude, cara. O cara não era para ser governador. O secretário de segurança, ninguém sabe quem é. A dona Alzira Leves Deber, que é a nossa telespectadora assídua, ela tinha mandado um e-mail antes desse ocorrido. Eu quero dizer aos senhores que enquanto nós nos preparávamos, pelo menos a Carla e eu estávamos na sala da produção, eu olhei a notícia e segundos depois a Carla comentou comigo que recebeu, porque são mães de crianças na escola, então elas estão apavoradas. Apavoradas. As mães estão apavoradas, as pessoas estão completamente preocupadas. Será que eu continuo com meu filho na escola? Será que eu tiro meu filho da escola, já que não tem ainda 5, 6 anos, não está na primeira série? Quer dizer, as pessoas não sabem o que fazer. Está à deriva, o barco está à deriva. Salve-se quem puder. Quando, eu estou ouvindo vocês aí prestando atenção, quando um bandido, um crápula, um dejeto humano como esse, entra em confronto com a polícia, leva um tiro na cara e morre, o que acontece? O policial é responsável. Investigar ele foi muito agressivo com o bandido. Agora, o bandido pode ser agressivo comigo, com todos nós aqui, com essa senhora que foi simplesmente assassinada porque ele quis matar. Ele foi no intuito de matar. Ele queria matar alguém para essa hora estar tomando uma cachaçinha, alguma coisa com os vagabundos iguais a ele, e para dizer, eu matei mais um. É essa a realidade. Então, a polícia está sendo penalizada, nós estamos sendo penalizados, porque qualquer um de nós aqui nessa mesa pode ser hoje o último dia, porque não se sabe o que vai acontecer. Pode. Isso é uma coisa real que eu estou falando para vocês. E ninguém está fazendo terrorismo. Olha aqui, dona Marcia, não como o telespectador fala a minha linguagem. Daniela Miller, está aqui, Sartori é um psicopata. Não tem outra saída. Cuidado. Não, ela disse aqui, não fui eu. Não, ele é um cientista. Que nós protege. Sartori me protege hoje quando chegar em casa, Sartori. Querida Magda, da manhã. Reza pra chegar em casa. Tem que rezar agora aqui. Queridos, hoje é o dia do soldado. Vamos saber pelo amor de Deus. É o dia do soldado. É o dia do soldado. Coloquei e minha intenção seria de pedir que os homenageassem. Mas eles merecem muito mais. Só taça, troféu, quadro na parede não é suficiente. Eles são heróis. E hoje tivemos mais uma mulher guerreira que é atacada. Triste. Apelo, todas as forças nas ruas e punição. Aí ela faz uma pergunta ao Vitorino, qual a opinião sobre a pena de morte. O Vitorino já falou diversas vezes, que tenhamos força para suportar tanto o abandono das nossas autoridades. Abraços com carinho para todos. Não adianta nós falar de pena de morte, mudar a lei. O problema é amanhã, não é daqui a 5 anos. Não, é agora. É a nossa saída daqui. É a Guarda Nacional, tem pensão. Não, mas a Guarda Nacional... Pode ser cobrado até. A Força Nacional... Vai ser cobrado. Redução da maioridade A Força Nacional que passou
que fez as Olimpíadas, que esteve, permaneceu no Rio de Janeiro. Vai ficar até o final das eleições. Fica até o final das eleições a pedido do governador. Aí o Sergipe O pede. governador, por Piauí, favor. Piauí, todo mundo pede. Agora não vai porque é birra, segundo o Boris. Parece que É não loucura precisa, total né? isso aí. Que é isso, gente? O que nos apavora nesse caso é que ele é só mais um. Semana passada nós estávamos indignados porque tinham fuzilado não sei quantos. Essa semana fuzilaram 3 mulheres lá em Alvorada. Sim. Ficou por isso. Sabe? Tá demais o negócio, Carla. Tá, E perdeu, as pessoas pensam assim, mas daqui a pouco vai chegar, freio. você que está em casa, vai chegar em você, num familiar seu, num amigo, num vizinho, vai chegar. É uma questão de tempo, vai chegar, vai morrer na rua, balhado por um idiota desse. Aí você vai ver, anjinho de 16, 17 anos que já matou 2 ou 3, que já tem condenação e coisa e tal. Tem que ser urgente no Brasil. Quer reduzir população carcerária? Muito bem. Redução da maioridade penal, 14 anos. Pena de morte para reincidência em crime de latrocínio. Pronto, acaba. O vagabundo matou um, vai pegar 20 anos, 25 anos, mas ele sabe que se ele sair e matar outro, ele que vai levar a injeçãozinha e vai pro inferno. Nada de tortura, fuzilamento, nada disso. Injeçãozinha e vai pro inferno. Entrega o corpo pra família e manda pro inferno. Tem que ser porque não dá mais. Vitorino... Aí vem aqueles discursos bobocas, Chicão. Pois é, mas o judiciário brasileiro erra. Amiguinho, não se faz omelete sem quebrar ovos. Não se faz. Getúlio Santana diz o seguinte: culpam Sartori de tudo, porém esquecem que a culpa são de nossas leis bolivarianas, na qual a polícia prende bandido, que 98% das vezes são reincidentes, que deveriam estar na cadeia. Então, senhores, não foi culpa só do Sartori. Não, o que a gente fala de culpa do Sartori, ele não pedia essa maldita guarda, força, sei lá o que. E sim nossas leis. Intervenção militar e pena de morte já. Esse vai demorar. Atenciosamente, Getúlio Santana desse direito. Vitorino, 2 amigos meus hoje, lá no Shopping Praia de Belas, me pararam, te juro, e disseram que tu tem razão. O grupo de extermínio é a única saída de cair. Senão nós vamos terminar. Não interessa a consequência. É uma questão de tempo surgir aqui no Rio Grande do Sul. Isso aí. No Rio de Janeiro já é assim. Lá quem tem dinheiro paga grupo de extermínio. Vagabundo tá pintando muito no bairro, tá fazendo confusão. Rapidinho, eles mandam, o sujeito some, desaparece. Lá tá assim, e aqui vai ser a mesma coisa dentro de algum tempo, porque quem tem dinheiro pode pagar, vai se proteger. Agora, a gente, o trabalhador, o do contra-cheque, aquele que anda pra lá, pra cá, que pega ônibus, nós estamos esse é alvo. Burt. É uma tragédia. Eu acho que tem que haver uma intervenção de choque. O governador tem que chamar um gabinete da crise. A sociedade precisa se mobilizar, precisa bater na porta. Não só os funcionários públicos dão um grande exemplo. Quando tem algum direito ferido, eles vão lá, batem na porta da chefia da Casa Civil, pedem uma audiência com o governador. A sociedade que vai lá e bata na mesa. Eu também acho. Não só na porta, na mesa. Lá na frente do Piratini, não sai de Olha, a dona Verônica Finger está nos dizendo o seguinte: menos abobrinhas e assuntos redundantes e repetitivos. E mais Marne Barcelos, por favor, Verônica Finger. Abobrinha? Abobrinha, abobrinha, senhora, por favor. Isso é abobrinha. Todo mundo. Gente, pelo amor de Deus. Que falta de sensibilidade da senhora. Sinto Abobrinha muito. é duro. Eu adoro abobrinha, comer abobrinha também. Eu gosto. Bem que a gente gostaria de não estar falando essas abobrinhas. Mas que Pode coisa, ter certeza que a gente não gostaria de estar falando isso. Que caos Mas, nós estamos infelizmente, a vivendo. gente tem que Primeiro falar você falou sobre do isso. governo, mas nós temos governo estabelecido? Ou só temos governo de fato, de direito? Eu acho que esse governo não existe. Não tem governo, não tem nada. Não existe. É tudo, no vai da valsa, é tudo aquilo. Nós estamos atuando pela lei da inércia. O que será que vai acontecer? O barco fica parado no meio do oceano, aí vai andando, ó, a maré, a marola pra lá, a marola pra cá. Não me fale em marola que eu me lembro daquele daquele show, né? E o que mais revolta nisso tudo é saber que, no caso de confronto, o que o Chicão falou, a polícia, aqueles brigadianos que fuzilaram aqueles vagabundos lá em frente ao Conselho Estão se incomodando até hoje. Estão se incomodando até hoje. Precisam investigar, prender a arma, vai ver, vai não sei o que, aí vai, não sei o que, o procurador, o Ministério Público, o diabo carrega todo mundo. Aí a imprensa, aí tem os hipócritas da imprensa. Não, porque foi um governo político, então se aproveita nessa hora para vender coitadismo. Não, tem que investigar, porque a ação da Brigada Militar. A hora da Brigada Militar dá uma de rota. Depois o Marne conta o que era a rota em São Paulo. Rondas ostensivas Tobias Aguiar.
Quando batia a rota, meu amigo, saía todo mundo. Os homens estão aí, os homens estão aí. Os homens estão aí, começavam a tremer, fazer todas as necessidades, aquele cheiro horroroso, né? Como, aliás, Porto Alegre é aquele cheiro horroroso. Basta ir no centro de Porto Alegre. A rota, eu fiz, quando fui repórter policial em São Paulo, eu fiz algumas madrugadas para conhecer o trabalho deles. É uma coisa impressionante. Eles entram e são todos do tamanho. O Chicão é baixinho perto deles, são altos, fortes e determinados. O tamanho, claro que não importa. A pessoa tem que ser determinada, o policial tem que ser determinado, ele não pode ser bonzinho, ele não pode fazer afago em bandido. Bandido tem que ser tratado como bandido, não existe outra alternativa, porque se o bandido tiver uma oportunidade, ele dá uma facada, ele dá uma estocada, ele dá um tiro, então não existe. Bandido tem que ser tratado como bandido. Reeducando, não existe reeducando no Brasil. Não existe. Goulart de Andrade, que morreu essa semana, fez uma matéria uma vez sobre a rota, muito tempo atrás. E o Goulart de Andrade era assim, ele tratava muitas vezes de forma leve temas muito pesados. E o Goulart de Andrade vai naquele papo, ia naquele papo suave. Quem conheceu o Plantão da Madrugada sabia como é que ele era espetacular, o Goulart de Andrade. E ele fez uma vez um dos comandantes, um oficial da rota, dizer o seguinte: olha, nós não temos a obrigação de pegar bandido vivo. Ele disse no microfone, nós não temos obrigação de pegar bandido vivo. Se ele atira na polícia, a gente atira Você nele. que é um advogado, no estado que nós estamos vivendo, que é um estado já de calamidade, o governador não pode decretar estado de exceção, onde os direitos humanos, os direitos de cada um ficam privados, para tentar conter essa maré de violência? Pode, mas eu conheço... Mas o que tem que ser... Eu conheço famílias. Eu conheço famílias. Não dá Não, o governador diz que a violência não piorou. Não. Não, aí é que tá, gente. O ponto inicial é realmente ele entender que a violência está cada vez pior, para depois tentar uma mudança. Agora, quem diz que a violência não piorou, então tá nem aí. Eu só quero contar rapidamente uma história para vocês. Eu tenho um amigo em São Paulo chamado Capitão Conte Lopes. Talvez vocês tenham visto em programa de televisão. Ele é um capitão, trabalhou na rota, foi comandante, capitão da rota e é conhecido por ter morto em combate mais de 100 bandidos. Então, ele trabalhou comigo na Rádio Capital de São Paulo e a gente conversava todos os dias e saímos. Em uma oportunidade, dois meninos, dois estudantes, de origem Nisei, japonês ou Sansei, não sei, eles estavam numa sacada, raptaram uma garota chamada Tabata, era uma menininha de menos de 2 anos. Estavam com a faca no pescoço e ele começou a cortar. E aí tava cheio de policiais, aquela coisa toda, aquela confusão, e grita dali, larga. Ele tinha um colte. Vocês já viram um colte? O tamanho de um colte, vocês já viram? Ele pegou o colte, eu tava ali, eu tava junto, tinha mais de 100 pessoas. Ele pegou o colte, pá, na cabeça dos dois, matou os dois. Sempre matou os dois, colocou, foi embora, foi processado, não aconteceu absolutamente nada com ele. Esse homem está sendo eleito deputado em São Paulo, já deve estar no 5º período como deputado estadual. Isto é recomendável? Essa é a pergunta que eu faço. Cada dia mais eu sou Bolsonaro, cada dia mais eu sou. Você cabo eleitoral gratuito para a próxima eleição presidencial. Eu conheço, Magda, famílias que moram em Viamão. Meu Deus. Que acordam às 5 horas da manhã para estarem às 7 já trabalhando e antes de deixarem o marido, a mulher, as crianças que vão para a escola, eles se abraçam e rezam para que não ocorra nenhum assalto. Na saída, porque estão assaltando às 6:30 da manhã na parada de ônibus de Viamão e na chegada quando já está escurecendo. Para roubar um celularzinho. Rezam para não serem assaltados. Imagine as crianças, uma filha de 7, outra de 5 anos, imagine o trauma. E uma dessas famílias que eu conheço já foi assaltada. Os assaltantes mascarados ficaram 3 horas dentro da casa, levaram tudo. E as crianças hoje estão num trauma brutal. Quando é que vai se apagar da imagem, da memória deles esse episódio? Nunca mais. Falando em episódio, no filme, na série de Pablo Escobar, não sei se tu viste, Chicão, essa série. Vi. Pablo Escobar, eu li até um livro dele. E não viu... Vi no Netflix, vi no outro também. Tá, e tu viu a cena do Pinochet? Lá no Chile, que ele bota todos os traficantes num paredão e executa todos os traficantes. O que aconteceu? O tráfico saiu do Chile e foi pra Colômbia. Foi isso que ele fez. Migrou, saiu de lá. Lá tinha paredão, entendeu? Aí eles saíram do Chile e foram para um outro lugar. Quer dizer... Tudo se resume a uma palavra. A bandidagem
sente, porque é evidente para todos, para eles e para a população de modo geral, a impunidade. Exatamente, não acontece nada. A polícia sem recursos, policiamento, eu me refiro à polícia judiciária, com os cartórios tomados de inquéritos que não são concluídos. A polícia ostensiva com um vácuo brutal, eu já referi aqui, em 2013 eram 5 mil policiais no comando de policiamento da capital, 5 mil, hoje são 2 mil. E a justiça também é atulhada, lenta, manda para cadeia, não tem lugar na cadeia. Não tem... Essa é a nossa triste e lamentável rotina que põe todos na insegurança. Pois é, o Eugênio Carlos diz assim, violência não aumentou, diz ele. Pois é, senhor governador, você somente está aguardando sua aposentadoria gorda. E também o senhor não sabe o que é violência, pois está cercado de brigadianos e seguranças, enquanto nós, os mortais, estamos sendo aniquilados. Isso é uma verdade. Olha, eu quero lembrar que 2 vice-governadores do estado já foram assaltados em seus automóveis. Já foram assaltados. Vice-governador do estado. O Olívio Dutra foi assaltado. O Olívio já foi depois assassinado, né? Hein? E sendo que já um deles já teve seu segurança assassinado. Eu também. É verdade. Então, não estão tão imunes assim como parece. Yuri Lemos disse o seguinte, hoje é tarde, Chicão, estive visitando a dona Nema Montardo e ela sempre falando em ti, que é tua fã e não perde nenhum programa, manda um beijo para ela. Obrigada, Yuri. Um beijão, dona Nema. O Yuri, eu acho que ele é do teu fã-clube. Boa noite a todos, sou Márcio de Porto Alegre. A violência... O que é? É um cara consciente. Consciente, claro, sabe que é bom. E sacanagem desse governo aí. Entende? De nepotismo também. Quem coloca esposa e filho na secretaria, isso é nepotismo. Nepotismo vem de nepótio. Maquiavel, lê o Príncipe. Eu sou professor de história e sei. É ou não é, Marco? Claro. Você não é nepotismo? Sim, claro. O que é? Mas claro. Boa noite a todos, diz o Márcio de Porto Alegre. A violência não aumentou para esses mesmos de sempre e incompetentes. Claro, muito fácil dizer isso quando está com seguranças armados, andando de carro blindado, incompetência mata, diz ele. Ele tá brabo. O seu Fontes Lazaro. Tá todo mundo brabo. E o pior é que a gente está literalmente à mercê da vagabundagem. Porque não tem saída. Não podemos ter uma arma, não pode ter uma arma. Nós estamos não pode ficar falando todo dia uma aqui, vai roleta continuar russa. Rolo amanhã. Uma roleta russa. Nós estamos vivendo Essa é a uma sensação. roleta russa. Essa é a sensação. Nós estamos vivendo uma roleta russa. Matou, é verdade. Daqui a pouco a espoleta dispara na gente. Essa é a realidade. É a sorte. Espoleta não tiro. Moro em um bairro da periferia Rubem Berta e a guerra está demais entre as facções. Aqui nunca foi um bairro muito tranquilo, diz ela. Diz ela. Mas agora está demais. Infelizmente a polícia e o governo não tem controle mais. Aqui são mortes e execuções todos os dias, fora os assaltos, porque agora temos que nos cuidar até nas vilas onde moramos. Mudança nas leis já. Isso que temos que ir para as ruas agora é pedir. Cada dia mais vontade de me mudar por interior. Dona Magda, vocês vissem os homens, tantas coisas que vocês vissem pela televisão os homens que fazem as leis no nosso país hoje debatendo o impeachment, vocês veriam por que a gente está nessa situação. Ridículo e medíocre é o mínimo que eu posso classificar os debates hoje entre oposição, defensor de não sei quem, defensor coisa disso, que já sabe o final. As barbaridades que se ouviu, as bobagens que se ouviu, a forma como estão conduzindo uma coisa séria, como é uma sessão de impeachment, eu confesso a vocês que fiquei constrangido. Burge, eles gostam de aparecer, de câmera, coisa tal. O problema é que quando recebem espaço, mostram o que realmente são. Mostram o que realmente são. Dona Magda. Eu tenho vergonha do parlamento brasileiro. Fala, Dona, eu só queria, já que nós estamos falando nesse tipo de coisa, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele teve paralisia infantil aos 39 anos de idade. Teve uma paralisia e não conseguia caminhar. É um problema sério isso. E ele, na época, disse uma frase que eu guardei na cabeça lendo uma biografia há muitos anos atrás, do senhor Franklin Delano Roosevelt, o homem do New Deal, do Novo Acordo, é o homem que levantou os Estados Unidos, que foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Ele disse, é triste falhar na vida, porém mais triste é não tentar vencer. Que as pessoas não tentam vencer. Então as pessoas se acomodam, como disse Chicão, o governador tem que tomar pelo amor de Deus.
senhor governador, eu me lembro do senhor aqui na portaria, muito gentil, muito amigo. Por favor, tome essa decisão que é sua de pedir a Força Nacional. Qual é o impedimento, como disse Chicão, de chamar a Força Nacional? Quer dizer, é triste. Mas o Burro já falhar. falou, é birra. Mas isso não pode Mas morrer todo dia a gente é birra. Eu acho que essas pessoas estão sendo mortas, a família tem que processar o governo do Estado. Tem que fazer alguma coisa nisso aí, não pode ficar impune. Tu acha que algum juiz vai condenar o governo do Estado? Tá, mas então o governo do Estado está conivente com a bandidagem, então. Tá conivente, então falou, Vitorino. Quem não falou não foi Chicão, por cada noite. Foi Gustavo Vitorino. O governo do Estado está conivente com a bandidagem. Então você é assaltado pelo bandido. Boa noite. Aqui. É isso aí. Estamos batendo nos 60 mil assassinatos ao ano. E nossas ações continuam as mesmas. Não tem, né? Não tem ação nenhuma. Vamos acordar, sociedade. Só nós podemos virar este jogo. João Luiz Fantin Ramé. Olha aqui, ó, amigos da bancada, vamos colocar uma campanha, hashtag Volta Coronel Mendes. Olha, hoje o coronel, perdão, desculpa. Foi assaltado em 16 de fevereiro agora de 2016 na Avenida Vicente Monteja, esquina Amapá. Cheio de carros passando. Meu carro encontrado com 6 quilos de maconha e Polícia Rodoviária Federal pegou com placa clonada. Sou militar e só sou mais um número dessa estatística. Os colegas da Brigada Militar e bombeiros estão sem poder agir. E mais os colegas da Civil. Desculpa o desabafo, e aí ele continua. Coronel Mendes, hoje encontrei com ele lá na TV Assembleia. Ele foi dar uma entrevista lá. A senhora está muito bonita no ar, viu? Obrigada. No programa. Obrigada. Programa de entrevista. Nada como ter amigos. Mas ele foi dar uma entrevista ao nosso colega, o Conte. E estava lá todo bonito, todo engravatado. Quando ele chegou ali, eu conversei, fiquei uns 15 minutos tentando convencê-lo a voltar à brigada. Não deve querer. Hoje ele é juiz do Tribunal Militar, não quer saber de... Não Vitorino, indica ninguém, pelo amor de Deus. Não indica ninguém. Ele não podia ensinar alguém. Sei lá, alguém de confiança, é um advogado por favor, brilhante, coronel. dona Maria. Sabe qual é a diferença, mãe? E o Vitorino sabe, a diferença é que falo que eu sou filhote da ditadura, amo a ditadura, queria a ditadura o resto da vida, porque o Brasil não é país para ser democrático. É a opinião minha de um cara que conhece os sistemas políticos do mundo inteiro, não a opinião desses caras que querem fazer média, não é por causa disso. O Vitorino vai pedindo voto? Exatamente, o Vitorino vai concordar comigo. Sabe qual é a grande diferença, Vitorino? Os caras dizem, na ditadura não tem liberdade de expressão. Tudo bem, na democracia tem. Nós temos liberdade de expressão todo dia para falar do governador aqui e não acontece absolutamente nada. Não vem um representante do governo vir aqui, sentar aqui, não, vocês têm que ir aquilo, não. Sabe por que a diferença? É essa aí, tem liberdade de expressão para quê? Para falar o Léo. Fica gritando na rua. Assim, vamos deixar bem claro. Eu sou favorável ao recrudescimento das leis, ao recrudescimento das ações de segurança urbana. Como nos Estados Unidos. Não sou a favor de regime militar, de recrudescimento do regime político, não sou não. Sou a favor da democracia sempre. Agora, as leis têm que mudar. O problema na democracia, Chicão, é que assim como tem os que defendem a cidadania, tem os que defendem a idiotice, o populismo, defendem o discurso fácil para agradar. Porque é muito fácil você chegar na frente de um monte de pessoas e dizer o que elas querem ouvir, não o que é preciso dizer. Demagogia. Demagogia. Agora, as pessoas estão muito pensando em intervenção militar. E isso fica bem presente aqui no WhatsApp. Ontem o Burdi contou o episódio com meu avô. E eu recebi várias réplicas no Twitter e algumas pessoas dizendo, eu acho que para essa situação que a gente está hoje, a gente precisa de uma intervenção militar, mesmo que transitória. Existe essa possibilidade? O Egito fez isso. Não. No Brasil não. Para botar um pano na sociedade. A intervenção constitucional prevista na Constituição. Mas aí vai continuar assim, então. Então, quando entra... Só estou te dizendo que não pode. Não pode, então vai continuar a bandidagem. Deixa o Burdi comentar isso, eu pensei que tinha te interrompido. Não, eu só para dizer, conversem com os militares, porque esses militares estão dispostos a assumir. Não tem ninguém. Está na hora de todos... Eu converso com militares, eu tenho fontes, eu sou repórter, eu vou às fontes. Não querem, né? Não poderiam... O regime militar, a ditadura militar não poderia permanecer até hoje? Entregar o poder, por quê? Pergunte sobre isso. Bom, deixa eu ler aqui do senhor Paulo Leitão. Está na hora de todo cidadão de bem começar a processar o Estado. Vamos exigir nossos direitos, pois até então só temos
deveres. É verdade. Porque a democracia é muito boa para político, que ganha grana, CC, para botar amiguinha, namorada, piriguete, bababá, e etc e tal. Agora, para o cidadão comum, então a China é 2 regimes. Um extremamente democrático, economia, e o outro extremamente duro, o político. Eu acho que seria por aí. Bom, Luiz Armando Xavier Appel, que é advogado, e ele fala sobre o comentário do Gustavo Vitorino. É chocante um advogado, membro da Comissão de Ética da OAB, como Gustavo Vitorino, defender grupos de extermínio para a solução da violência. A solução passa naturalmente por policiamento ostensivo, mas não só isso. É necessário uma sociedade mais justa e solidária, onde a competição não seja um valor, mas um desvalor. A polícia cidadã do governo Olívio Dutra estava no caminho certo. Muito bem, deixa eu me defender então. Acho que o senhor não ouviu o que eu disse. Eu não estou defendendo, eu disse que vai ser inevitável surgir aqui. Isso é consequência. O estudo da sociologia diz que o tecido social ele é mutante. Ele se adapta à realidade em que ele vive. Eu não defendi grupo de extermínio, até porque grupo de extermínio é contra a lei, é ilegal. Então, o senhor talvez tenha entendido mal. Vamos deixar bem claro. Eu digo que eles vão surgir. Vai ser inevitável se a gente continuar nesse descontrole, nessa falta de segurança absoluta. Porque no Rio de Janeiro aconteceu isso, em São Paulo aconteceu também, e inevitavelmente vai acabar acontecendo aqui se a gente não tiver segurança. Agora, a história de Tarso Genro, né? Realmente, naquela época a gente não vivia a violência que a gente vive hoje. É a verdade. Isso não acontecia. Mas existe um episódio que ainda não foi esclarecido e que é muito estranho, que é a presença do braço direito do secretário na época de Tarso Genro na casa do Xande, um dos maiores bandidos que essa cidade já teve. O que ele estava fazendo na casa do Xande quando o Xande foi executado? Pode me explicar? Ele é a segurança do Xande. Bom, mas então uma coisa está conversando com a outra. Não, mas eu conversei. Ele era o braço direito do secretário de segurança. Eu conversei com o secretário no dia seguinte. Ele traiu a confiança do secretário. Ele me disse: não posso acreditar, não pode. E o Michel é um profissional de carreira do Ministério Público, uma figura honrada, um homem sério. E ele disse no microfone da Pampa: me senti traído. Foi isso. Disse pra mim no dia seguinte. Confiou num policial, trabalhava no gabinete dele, e o sujeito era... Agora esse negócio de que... mas aí também não. Pois é, mas olha... é aquele... Carla, nós somos traídos muitas vezes por familiares. Eu sei. Imagina pela mulher. Os nossos dentes nos traem, às vezes mordem a língua. Todo dia traído. Os nossos dentes nos traem. Aí aparece uma afta. Parou, os nossos dentes nos traem, mordem a língua. Nossa sociedade clamou pela democracia, entendendo que com o fim do regime militar estaríamos libertos de todos os males. No meu caso, 35 anos após os militares entregarem o país para os civis, eu vos digo: erramos por completo, pois não preparamos a sociedade para que a mesma tivesse um entendimento do que é ser democraticamente livre. Hoje estamos colhendo os frutos. Há 20 anos digo que vamos passar por uma grande revolução. Está chegando a hora. Intervenção militar já, urgente. Quem assina este e-mail chama Carlos Maia. Pena de morte para esses assassinos. Perdi meu cunhado com 2 tiros já faz 3 anos. Destruiu minha sogra, que morreu de câncer e de tristeza. Até então só via nas outras famílias, mas só quem passa para saber. Queria ver se fosse a família de quem defende os bandidos. Que tristeza, Regina Santos. Quem defende os bandidos a gente sabe, né? É só ver aí quando matam esses vagabundos, é quem é que aparece para pregar coitadismo. Isso aí não é difícil saber. Agora, existe um conceito, e aí é uma coisa muito mais profunda, que é um conceito jurídico de humanismo, justnaturalismo, garantismo. Eles dão nomes diferentes para a mesma coisa, que é um tipo de interpretação da legislação de caráter meramente humanista. Para mim não passa de um coitadismo gratuito, mas eu sei que os pensadores do direito aí vão se revirar até na tumba depois de eu dizer isso. Armando Burdi. Olha, hoje estamos completando 55 anos de um fato surpreendente na história política brasileira. A 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros, que tinha sido eleito em 1960 à presidência da República com 48% dos votos, o segundo colocado
Henrique Teixeira Lott teve 32%. A 25 de agosto de 86, Jânio Quadros renunciou. Ele queria impor uma ditadura e não queria governar com o Congresso. Imagina como é que seria, Mari, a ditadura do Jânio Quadros? Muita cachaça. Muita etílica. Mas o que é isso? Muita etílica, provavelmente. Mas o que é isso? Eu conversei, verdade, olha aí. Eu conversei diversas vezes, depois eu termino, depois você termina. Eu pesquisei e tem nos meus arquivos uma entrevista concedida por Jânio Quadros no dia e publicada no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, um grande jornal, que infelizmente não está mais circulando, uma entrevista concedida por Jânio Quadros a Ricardo Couto, grande jornalista. Grande jornalista. 1986, a entrevista, portanto, 25 anos depois da renúncia. Uma longa entrevista e a certa altura o Ricardo Couto pergunta, mas vem cá, como é que foi aquele episódio da sua renúncia? E ele responde assim: eu nem sequer me lembro. Me lembro apenas de ter telefonado para Eloá, minha mulher, que se encontrava no Palácio do Planalto, e dito: arrume as malas porque eu não sou mais o presidente. E ela o fez. Embarcamos no avião e viemos para Cumbica. A minha displicência foi tal que de Cumbica eu fui para Santos, dirigindo meu Fusquinha, e embarquei num cargueiro para Londres. A sociedade vive de utopias. O Jânio Quadros criou a vassoura com o símbolo de sua... Varre, vassourinha, varre, a bandalheira. A vassoura foi o maior lance de marketing da história política do Brasil. E ele começou a carreira em 1948, como vereador de São Paulo, depois foi prefeito, depois foi governador. Uma carreira meteórica. E nele depositaram toda a confiança do Brasil forte, do Brasil rejuvenescido, do Brasil do progresso. 8 meses depois de assumir o cargo, ele entrega e mergulha o país numa convulsão institucional. Porque os militares queriam assumir, em função do vice ser João Goulart, que estava no exterior, estava em uma missão diplomática na China. Jango retorna, assume no regime do parlamentarismo, até que houve a queda em 1964. Então eu estou aqui ressaltando a entrevista concedida pelo Jânio Quadros em 1986 e a irresponsabilidade de um homem eleito com 48% dos votos perante a sua nação. Posso falar 2 episódios da carreira do senhor Jânio Quadros? Primeiro, ele... São 2, é assim... Não, eu pegar o dedinho aqui, o dedão, o dedão. Então. O primeiro foi condecorar o Che Guevara. Mas os militares, mas é louco? Como decorou? E o segundo foi proibir briga de galo. Baixou um decreto, proibiu, não podia mais ter briga de galo. Ele proibiu o lança-perfume também? Ele proibiu tudo, né? Pô, tão legal. Você sabe que bacana. Ele expressava o sentimento, ele era um moralista, acima de tudo queria ser um moralista. Sempre de preto. Sempre de preto. E eu vou contar o episódio, eu vou aqui acrescentar mais, em 30 segundos, o episódio. O Marley referiu a sua predileção líquida. Ele veio do Rio Grande do Sul. Qual era a predileção sólida dele? Predileção líquida foi muito bom. Sólida qual era? O PSD, que era o Partido Social Democrático, que tinha como candidato oficial... Nunca trabalhou na vida. Marechal Teixeira Lott, era o candidato do PSD. Mas o PSD aqui no Rio Grande do Sul se dividiu. Jânio chegou a Porto Alegre e embarcou na estação férrea da antiga Voluntários da Pátria, com destino à Uruguaiana. E avisaram para ele, nós vamos dando paradas e paradas, a cada estação nós vamos parando. Mas em cada cidade há um grupo diferente do PSD. Em alguns estão os divergentes, os que lhe apoiam. E em outros, eles são do Teixeira Lott, o senhor cuidado com o que vai falar. Na primeira estação foi tudo bem, na segunda, na terceira ele já tinha tomado uns golezinhos a mais e ele começou a confundir. Essa estação aqui é a sua. Aí ele fazia o discurso ao contrário. Não, essa estação aqui é do Lott. E ele fazia tudo ao contrário. Os repórteres que acompanharam toda essa viagem de Porto Alegre dizem que aquilo dava uma boa comédia do Woody Allen. Muito bem. De Caxias do Sul vem um e-mail do senhor Carlos Silva, que ele diz assim: boa noite, pessoal. Como sempre, vocês fazem um excelente programa. Parabéns a vocês todos pela coragem de dizer e informar. Realmente, bandido não tem recuperação e deve ser eliminado.
A Brigada Militar e a Polícia Civil são nossos heróis de todos os dias e merecem muito respeito de todos nós. Abraços a todos. Falando em heróis, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O livro que você tem em mãos é uma assumida ousadia. Na verdade, de duas paixões complementares. A que o futebol desperta e, claro, a que se materializa no imaginário a partir de um clube. Viagem, a alma tricolor em 7 epopeias tem a pretensão de ser universal. Olha que bonito. É do Léo Gershman, que é um jornalista formado pela URGS, formado em Direito, é repórter, é do nosso querido, da AGE, do nosso querido professor Ledur, e obviamente será logo estará sendo autografado na Feira do Livro. Aqui neste livro descreve-se a alma do Grêmio, não por acaso, em 7 eventos e também não por acaso, que são épicos. Este livro eu não vou dar para nenhum de vocês de presente, porque eu prometi dar para o nosso querido chefe de cozinha, marido da Kátia, nossa querida amiga. Posso falar de um livrinho também? Eu vou só dar uma acréscimo, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Gershman, trabalhamos juntos. Figura encantadora, um grande, extraordinário amigo, escreveu outro livro sobre a história da Coliguei, que era uma torcida do Grêmio, e casado com outra grande jornalista, que é Johnny Kuhn. Um grande abraço a vocês. Muito bem. Nesta linha de coisas boas, maravilhosas, vencedoras, eu quero passar a palavra para o Gustavo Vitorino, que disso ele entende e muito. Pois é, se tem coisa boa, né, Magda? Se tem coisa que a gente pode curtir, certamente uma delas é sair para comprar um carro zero e voltar com dinheiro no bolso. Ah, você acha que é um negócio complicado? Não, é fácil. Na Dilson Motors é assim, você chega com o seu seminovo, né? Na loja, o pessoal da Dilson Motors faz uma super avaliação do seu veículo e ele vale troco na troca. Troco na troca. Olha, confira só, tá aí na tela. Essa promoção é o Dili GC2, o compacto de luxo super completo, com entrada e 36 parcelas de apenas R$ 699, com taxa 0,99. O carro tem tudo: roda de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, sensor de estacionamento, rádio CD com MP3 e ainda 3 anos de garantia. Com certeza você vai fazer o melhor negócio. Olha, certamente é o melhor negócio. E ainda tem mais. Se você prefere um sedã confortável, espaçoso, completaço e com o maior porta-malas da categoria, seu carro é um Dili EC7. E a condição é a mesma: entrada e 36 parcelas de R$ 999 e a taxa bem pequenininha, só 0,99. Tá esperando o quê? Dinheiro no bolso e carro zero só na Dilson Motors. Passa lá, troque de carro e saia com uma boa grana. Fica ali na Ipiranga, número 7090. Dinheiro no bolso e carro zero é na Dilson Motors, o distribuidor oficial da Dili para todo o Brasil. Saia daí, não fique parado aí esperando, que por aí não passa ônibus, 10 segundos, um drops curto. Que eu tô indo para lá, os meus amigos Gerson Chay, o Valdir, o Parisotto e o Queiroz estão fazendo um churrasco para mim na cobertura do Barra Shopping Tower, que é um lugar muito legal, piscina térmica, bacana. E eu mando um beijão pra vocês. Estou saindo daqui às 8h15, engato uma quinta. 8h15, tu vai sair mais cedo? Não termina. Eu não libero ele 8h15, ele vai sair na hora que todo mundo sair. Eu tô no Pedalex, viu? Tô pelo bife hoje. Total. Não põe o bife dele ainda pra saque, vai no bife eu tô pelo bife. Segura o bife dele aí que ele vai chegar o Mário quer falar. Não, eu só gostaria de falar a respeito de um livrinho que eu trouxe aqui, que me caiu nas mãos casualmente. Mas se caiu, deve ter te machucado, porque ele é pesado. Ele é pesado. Deixa que eu mostro. Esse livro, me foi recomendado um livro chamado Cândido. Esse livro é assinado pelo Jean-Marie Arouet, que é o Voltaire. Diz que esse livro é fantástico, não é esse livro. Aí eu fui visitar, claro, encomendei ao meu amigo Mário, da livraria Nova Roma, aquela grande figura, profundo conhecedor, fui buscar o Cândido. Aí eu li esse livrinho aí. Esse livro eu li há uns 30 anos atrás, há pouquinho tempo, chama-se O Segredo do Reino. Por que eu trouxe esse livro? Porque esse livro é a mais bela história contada pelo Mika Waltari a respeito de Jesus.
o encontro com Jesus, pessoas que conheceram Jesus. Eu não sei como esse homem extraordinário, autor de tantos livros, Romano, o Etrusco, o Egípcio, esse aí, o Anjo Negro, Espada Sarracena, o Renegado e outros tantos, esse homem teve a capacidade, você é toda a coleção do Mika Waltari, esse finlandês, esse homem é finlandês, aquele país lá dos confins, lá de cima, perto do polo. Esse livro eu recomendo com muito carinho para as pessoas que gostam de Jesus. Falasse do Aventureiro? Não falei? Não sei, não. Não, é Aventureiro, é outro livro fantástico. Mas se você ler esse livro aí, você vai chegar às lágrimas. Confesso a vocês que em dois ou três trechos, eu me emocionei com a narrativa fantástica do Mika Waltari, O Segredo. Aliás, tem outro livro chamado As Chaves do Reino, que não é esse aí, que é do Somerset Maugham. Tu não acha que é um estilo esse relógio? WZW? Não. Tá de precisão, são top. Maravilhosos. James Bond morasse aqui em Porto Alegre, ele ia comprar um WZW. Não, se o James Bond morasse aqui, ele ia ter uma inveja de... O 007. É um dos aniversariantes. Tem que chamar James Bond para Porto Alegre, para resolver a segurança, né? Vamos sugerir, vamos mandar um e-mail. Aí o Flame mandar o James Bond. Eu vou enviar um e-mail, no WhatsApp eu vou enviar para o governador Sartori. Ele é todo estiloso. Ele é todo estiloso, O governador Sartori, o James, JB, para secretário. Vamos lá. Uma notícia. Por isso está feliz. É impressionante. Eu estou feliz porque eu sou a Magda Beatriz. Para rimar. Pronto. Eu aproveitei essa onda. Eu ia dizer que eu tô feliz porque eu tô com os meus amigos aqui. Eu fico muito triste quando eu não tô com eles aqui. Fazem a minha alegria toda semana. Magda, uma notícia foi publicada hoje no site do jornal francês Le Monde e vai deixar os azulzinhos de Porto Alegre muito mal-humorados. O que diz a notícia? Os primeiros táxis sem motoristas começaram a circular hoje em Singapura, no sudeste da Ásia, em uma zona limitada. Aqui só vou deixar entrar. São 6 carros elétricos da marca Renault e Mitsubishi. As corridas precisam ser solicitadas por smartphone, a empresa fundada por 2 engenheiros especialistas em robótica. Então, esses táxis, eles estabelecem o roteiro, eles sabem ler o semáforo, eles sabem localizar as pessoas, frear, acelerar. Então os azulzinhos vão ter que voltar. Em breve em Porto Alegre. Aí vai ser briga. Esses táxis, eles têm um roteiro pré-definido, né? Eles funcionam mais ou menos aquele conceito. Lembra dos trólebus? Tinha um negócio elétrico e tal. Então eles funcionam nas vias principais. O carro sem motorista, absolutamente autônomo, que vem sendo desenvolvido pelo Google, está dando o maior problema. Porque toda vez que saem para testar o carro, eles destroem 2 ou 3. O carro ainda está muito barato. Sai até de carro sem motorista. Não, mas o Google está desenvolvendo um carro sem motorista, parceria com a Nissan. Que é um carro inteligente, que tem sensores de para-choque e tal. A Volkswagen tem um carro que estaciona a Tiguan sem tu programa estaciona sozinho. O sistema, Mas tem a tua cara, mas vou te falar, é um estacionamento meio... Mas não, esse é o carro preto. Tá longe? É um estacionamento meio... Tão perto dos olhos e longe do bolso. Perto do coração. Boa noite, olha o que nós descobrimos. Boa noite a todos. A namorada do Marne vende incenso na Vigário com a Rua dos Andrades. Ela tá no ponto. Por isso ele vai bastante ao centro. Mateus do Partenon. E ela rende quanto? Só vou dar um suspiro. Não tem o que falar. Tem que falar. É suspiro de apaixonado. Tem que explicar. Não tem como. Se a mulher, a namorada dela trabalha, não tem custo pro bar, ainda vem com algum no final do dia, hein? Eu acho que isso foi um casal perfeito. E a gente pensando em outra coisa. Vocês adoram denegrir a imagem dos colegas. Vocês fazem isso, eu não sei por que vocês são assim. Mas na crise, ele botou a namorada pra trabalhar, né? Não. Pensa do lado bom da coisa, podia ser pior. Sempre pode ser pior, Gustavo. Pensa que podia ser pior. Tu acha que isso não... Ela podia botar o Marne pra trabalhar. Pode. A lei de Murphy. A lei de Murphy, né? Tu vai estar com a bolsinha lá, né? É vendendo incenso, Chicão. A Carla tá vestida pra vender incenso hoje. A Carla tá ela tá hippie hoje. Do estilo riponga, década de 70, Hare Krishna, Garopaba, muita maconha. É isso que eu tô
marihuana e tinha come e dorme. O cara comia, ele fumava maconha, ele comia e dormia. Mas já fez toda a ambientação da minha roupa. Você não sabe, olha, eu posso levantar. Tu leu isso, não? Pode. Eu li, Ela vai levantar, atenção, câmera. Só de estar aberta a câmera. Attention, please. Estilo hippie, ó. Estou tentando imaginar. Tá linda, linda. Essa calça que ela tá é larga. Carla Krieger, nossa musa. Nossa musa. A Lady Murphy diz o seguinte: se você pensa que já passou pelo pior momento da sua vida, está enganado. O pior momento ainda está por vir. Isso que a Lady Murphy faz? Isso. Nada, isso é lei. Eu acho que não, ele tá me aplicando. O Marne tem umas ideias. Ele tá me aplicando. O Marne tem umas ideias. Não é Você não nada pode aplicar com a dona Magda. A Lady Murphy. O Marne tem umas ideias malucas. O Marne é um profundo conhecedor de matemática e de física. E tem umas ideias malucas. Ele disse que o sonho dele era criar um moto perpétuo, moto contínuo e perpétuo, que é impossível pela matemática e pela física. Quer ver uma coisa? Nunca um pão com manteiga caiu com a manteiga para cima, sempre cai para baixo. E um gato, você pode largar de qualquer altura, ele cai em pé. A ideia do Marne. Falando do assunto que ele quer. A ideia do Marne, amarrar um pão de manteiga nas costas de um gato e atirar pra cima. A história não é Eles não terminaram de ouvir a história e já ficam esculhambando. O sonho do Marne é uma mulher que não dorme. Porque daí roda 24 horas por dia. Esculhambaram eu tava contando um negócio interessante, engraçado. Pra ti, né? Pra ti. Mas tu nem ouviu, tu nem sabe o que é. Mas é porque começou tão longo o negócio. Não começou longo. Depois da terceira frase, a televisão já perdeu o efeito. Vitorino, brilhante advogado. O sonho do Marne é a mulher contínua. Ai, tô louca de... Ela não vai dormir. Mas eu posso, que eu posso fazer. Não pode. A âncora do programa, ela tem que, assim, ó. A âncora. Ela largou uma âncora aí. Mas isso é quando a gente tem... Comentarista de alto nível. Que nem eu. Viu, Burdi? Partiu o troço. Comentaristas de alto nível, comentaristas que sabem falar com objetividade. Com objetividade, é verdade. Não é o nosso caso. Não é. É verdade. Onde tu disse assim que o cara se borrou de medo. Não é uma palavra legal pra dizer na televisão. Esculhambação, isso não é assim. Tem que o cara teve um leve descuido. E o cheiro... Um leve descuido estomacal. Armando Burdi, tu que é um homem sério, com conteúdo, por favor. Conteúdo. Olha, o Gustavo está muito preocupado com o andamento do processo de impeachment, né? O telefone é de 5 em 5 minutos a partir das 6 horas da manhã. Não deixou o Burdi. Maravilha! Olha, agora falando sério. Há duas demonstrações de que o PT abandonou a presidente Dilma. A primeira ocorreu semana passada, quando a presidente lançou uma opinião de que deveria ser realizado um plebiscito para novas eleições. No dia seguinte, a executiva nacional do PT se reuniu e derrubou essa proposição por 14 votos a 2. Poderiam ser um pouquinho mais delicados, educados com a presidente, poderiam deixar essa votação para depois do resultado da votação do impeachment. Não, eles resolveram pôr em votação o assunto antes, o que debilitou mais ainda. E ontem à noite, em Brasília, houve mais uma manifestação, praticamente a última, da presidente, fez uma manifestação, porque é golpe parlamentar e tal. E ninguém compareceu, né? Queria fazer uma mobilização. E ninguém do PT apareceu. Que foi muito senador, vazio. Abandonaram completamente a presidente, que cá para nós sempre foi tida e a vida como uma paraquedas do PT, criação do Lula. Havia muito mais gente na fila para a eleição e de 2014, furou a fila. Lula pensando na eleição de 2018, guardar o seu lugar para concorrer. Acho até que se não houver um encerramento de um processo que o condene, ele vai ser o candidato do PT, mas de qualquer modo, esses dois episódios, na reta final, quando a presidente mais precisava de solidariedade humana, nem política, humana, inexistiu. Esse é o quadro. Você sabe que eu acho que o candidato do Lula era o Zé Dirceu? Não, eu ia comentar. Mas Zé Dirceu lá em 2005. Sim, mas igual. Evidente. Mas entre 2005 e 2014 decorreram-se 9 anos em que não surgiu ninguém da confiança do Lula e o Lula foi afirmando a sua liderança. E os da confiança estavam presos, estavam todos manchados. Claro que era o Dirceu. Claro que é Dirceu. O Lula pensava na sucessão dele no Zé Dirceu. Não, olha aqui. Não pensava nisso, não. Quem
quem pensava pelo Lula era o Dirceu. Era o Dirceu, né? Evidente. E outra coisa, amanhã é o dia em que a presidente afastada, Dilma Rousseff, vai responder perguntas. Segunda-feira. Ah, é segunda? Segunda-feira. E amanhã o que é? Continua essa churumela de hoje? Olha, testemunha. Que coisa chata Festival isso, da né? baixaria. Olha, esses parlamentares aí. Que vontade de aparecer que essa gente tem, né? Pois é, né? Que pena. Eles acham que estão ganhando fama e cartaz quando a gente viu já na Câmara dos Deputados aquele desfile de mediocridades. Mas eles não caem lá de paraquedas também, não. Eles são eleitos. Entre milhares e milhares são aqueles os 513 na Câmara dos Deputados e esses 81 no Senado. Um jogo da baixaria, de um nível que não condiz com o bom senso e com o desejo da construção de um país que tem todas as condições para ser um grande país e que está no lodaçal. Aniversariantes. Primeiro aniversariante, o senhor Leonard Bernstein, o autor do West Side Story, um dos maiores clássicos da Broadway, transformado em filme com a minha musa Natalie Wood. Quem não se apaixona? Não, mas tudo bem, cada filme tem uma música todas diferente. Com fotos enormes na sala. Sim, senhor. Fora as que Sean Connery, o senhor falou hoje no 007 aniversário de 86 anos de Sean Connery. O maior James Bond de todos os tempos. Outro aniversariante é Elvis Costello. Sou fã de carteirinha desse grande cantor. Ele no filme Uma Rua Chamada Notting Hill, Hugh Grant de Julia Roberts, ele canta o She, que foi gravado pelo Charles Aznavour, mas a interpretação dele nesse filme é maravilhosa. Eu achei maravilhosa. Cláudia Schiffer, a bela alemã, modelo alemã, é uma das mulheres mais lindas do mundo. São só esses os aniversários. Ela completa 46 anos hoje. Dona Magda Beatriz. Dona Magda, eu queria um drops de 10 segundos. Eu queria um drops ou Quando senta aí, ele só me chama de Dona Carla também. Eu gosto de falar rápido, incisivo, que nem um míssil Tomahawk, sabe? Queria mandar um abraço ao meu amigo Rafa Balan, grande empresário do mercado imobiliário da Zona Norte, sempre ligado no nosso programa. E uma notícia sensacional para quem vai passar o verão em Atlântida. É quase certo que a Ibiza vai reabrir. A Ibiza com Júlio Rigoto, irmão do nosso querido ex-governador Germano Rigoto, colega nosso aqui da Pampa, juntamente com o Lobão. Vão fazer uma releitura da Ibiza em Atlântida. E quem não dançou ainda na Ibiza... Ainda na Avenida Central, no mesmo lugar, com o Cielo, mesmo lugar. Ah, que legal. Só vão fazer por dentro uma mexida mais moderna. Né? Mais moderna. Vai ser bacana, eu acho isso. Bom, legal. Momento dos drops, posso mandar um beijo também? Vai ter música lá? Vai. Não, mas olha só, Magda, a Ibiza é o tempo da música eletrônica. A música eletrônica começou na Ibiza, Gustavo Vitorino, aonde o mundo quer música eletrônica. Não, ou tu chama de música ou tu chama de barulho eletrônico. Não é a mesma coisa. Peraí, mas os maiores DJ do mundo... Jurerê e GG é o nome da minha amiga, DJ. Esses DJ aí, DJ é o Marcelo, o nosso Marcelo aqui, que vai numa festa e toca pra qualquer público, de 8 a 80. Não esses bobó que tocam pra tudo bem, vou botar sertanejo. Rock, música de veiarada, rock não. Olha, rock é velho. Eu quero mandar um beijo bem especial. Todas as gerações. Ana Maria, vou emprestar R$10. Júlio Zigoto, olha aí, Vitorino. Eliane Calone, o filho Fábio e o marido Dr. Laranja, que é anestesista, todos nos assistem todos os dias. Se não assistem essa hora, assistem a reprise. Não faz gozação. Ela é minha telespectadora do canal K também, lá no YouTube, entendeu? E merece todo o nosso Tudo bem, chega pra mulher e vai, meu amor, vamos doutor Laranja. Tem bom gosto de nos assistir o vai canal virar suco. Parou? Eu sabia que não ia dar certo. Estamos vivendo em uma cidade totalmente... Magda Beatriz, estamos vivendo em uma cidade totalmente sem segurança. A cada dia acontece um crime mais cruel e o resultado são filhos órfãos, pais enterrando seus filhos, famílias destruídas por criaturas sem limites, sem escrúpulos, sem medo algum, porque sabem que nada vai lhe acontecer. No máximo, alguns dias na cadeia, fazendo pós-graduação no crime. Hoje é dia do soldado, mas não temos nada para comemorar, ao contrário, é lamentar. Nosso Estado não tem comando, tem um político que não tem coragem de dizer...
eu falhei e muito menos a competência para pedir a Força Nacional. Sempre tive orgulho de ser gaúcha e hoje sinto vergonha de ser obrigada a ver tragédias diárias e o senhor governador dizendo que a violência diminuiu. Para descontrair um pouco. Vitorino fica sexy irritado. Adoro. Agora Marne é comportado e mesmo quando fica indignado se exalta com elegância. Sou fã do programa, admiro todos da bancada. Beijo a todos. Carol Castro. Obrigado. Carol Castro não é aquela atriz? Ela maravilhosa. É Dizem música. que a Carol é uma máquina, É viu? música. Obrigado pela gentileza, pelo carinho. Quando é assim, tu fala, tu é educado, né? Não, mas ela fez um elogio, ela não me xingou, né? Sim, mas tu só é educado quando as pessoas te elogiam? Sim, quem me xinga, eu mando xingar a mãe. Que isso? Ué? Opa! Mas a pessoa tem que saber receber elogios e críticas. Não, crítica é uma coisa, xingamento é outra. Mas tu xinga as pessoas também? Não, eu não xingo, eu só xingo quem me xinga. Não, senhor, tu xinga as pessoas verdade. que nem te É dizem verdade. nada. Mas não te mete. A amiga nossa aqui. Porque a discussão aqui é em família. Hora da terapia. Ai, meu Deus. Do Magda, joelhaço. amanhã começa a propaganda eleitoral. Meu Deus. Bah. Obrigado. Mas é pouquinho, Pô, Burde, dá uma notícia boa, Burde. Com uma vantagem, em vez daqueles 30 minutos, era candidato a majoritária, prefeito, e depois aquela sequência interminável de vereadores, não, serão 10 minutos distribuídos entre os candidatos a prefeito e as inserções dos vereadores ao longo do dia. Nós chamamos comerciais, são pequenas inserções. O que eu gostaria é que os candidatos fizessem promessas, pode fazer promessas, campanha é para fazer promessa também, mas à luz desse documento que eu li hoje, li e reli 2 vezes, que é Segura aí, filho. o documento Levanta esse é a lei de aí. diretrizes orçamentárias. É a lei de diretrizes orçamentárias. Fora disso aqui, prometer o que é impossível vai ser mais uma campanha com tempo perdido. Se não houver a possibilidade de executar à luz dos números, se não for uma campanha à luz dos números, lamentavelmente. Burde, a grande maioria nem sabe o que é isso aí, Burde. E nós queremos, nós não gostaríamos. Parei um pouquinho. Mas parei um pouquinho. Sabe qual é que é? Não, parei um pouquinho. São 6 bilhões e 900 milhões de reais. Não sabe? Não, claro que tem que saber, sabe? E nós queremos dedicar esse Esse nosso é o programa de hoje e queremos que Papai do Céu traga melhoras urgentes para o nosso Toninho, o nosso cameraman querido, nosso Toninho, amigo que de tem? todas as horas. O Toninho, a gente acha que ele está com a pontada. Pontada. Tá com Aonde? Tá Aonde? hospitalizado. Toninho. Toninho. Olha, cuidado, doutor. Querido, a gente sente falta dele, mas o Papai do Céu vai cuidar do Toninho, que gente boa, o Papai do Céu cuidar. E a gente vai ficar aqui rezando, vai se comportar para que o Toninho volte, se restabeleça logo, que ele faz muita falta no nosso convívio aqui. Toninho é fashion. O Toninho é fashion. Chicão tá Toninho com fome, fashion. dona Magda. Mas eu não tenho nada que ver, ele vai lá comer churrasco lá. Cobertura do O bar, bife sabe? dele tá garantido lá. Guris, não Tem põe o prestígio, bife não tem ainda. dinheiro, prestígio, vai dar assim lá. Ih, não, cuidado assim, porque... nada de voar. Toninho, beijo pra ti, Toninho. Toninho, beijos pra ti, Toninho. Toninho, beijo, volta, Toninho. Teu cara, Toninho. A Carla tem Beijo, Toninho. A Carla tem o doutor Laranja e lá tem o departamento Goiaba. Eu vou Vai lá. contar uma Ele coisa. tá me atentando comigo. Ele tá sabe o que atentando. é isso? Sabe o que é goiaba, né? Goiaba é uma mistura de viado com gay. Ele me chamou isso aí. Não é nada disso. E eu Tu isso sabe aí. o que ele quer com isso? Agora, e as minorias que estão nos assistindo? Olha aí, Olha eu aqui, tô ó, sendo tu sabe o que ele ridicularizado. quer, né? Tu sabe o que ele quer, né? O que ele quer? Ele quer o bife. Ele não vai levar o bife. Não, chega, Não, né? bife não, bife Chega, Ele vai pra bandeja. chega de penduricalhos. bandejão. Chega de andar com penduricalhos. Ele tá com Ele inveja vai da tua pra camisa, bandeja. da tua Tá gravata. gravado meu Qual é perfil hoje? do Goodbye Eu tenho um Goods. amigo nas coberturas. Nas coberturas. Na isso. mais alta. Nem estacionamento pago, estacionamento de visitante. Visitante. Tem uma boa notícia para encerrar aqui, dona Magda. É. Começou hoje o pagamento do 13º salário Pra nós? Pra dos nós, eu tô aposentados. louco por dessa Aposentados e pensionistas. Você não é aposentado? Do Estado? Tem que me Não, Governo federal. do INSS, governo federal. Ah, sim, sim. Não, porque do Estado, amigo. Não, isso aí, isso é... Do Estado, o salário vai ser parcelado de novo. Isso não tenho esperança esse é que um vai tópico, mudar. minha verdadeira utopia. Vai Ideal continuar que se sendo persegue, né, que parcelado não o se consegue. salário, infelizmente. E o 13º, acho que vai ter que haver, Burde, uma engenharia financeira, sabe-se lá como, para tentar obter recursos, porque acho que o 13º, esse ano do funcionalismo público estadual, vai entrar... Agora 2017 vamos elogiar o nosso amigo Armand Birds.
Ele está num tom cinza, chumbo, em degradê, com terno, gravata não, e camisa. O terno dele não fala português, a gravata dele também não fala Essa português. cor se chama cinza quartzo. É a nova moda, quero a dizer cor da seguinte, porta. para se candidatar a Armando Burdi, pode até falar português, mas tem que falar pelo menos mais 2 idiomas. Porque não é assim. Não é bem assim o negócio. O grande autor brasileiro, Grandes Sertões Vereda, o João Guimarães Rosa, dizia o seguinte: eu falo 12 línguas, desde que eu tenho dicionário do lado. Mas quantos idiomas tu fala? Grande Guimarães Rosa, hein? Quantos idiomas Sabe que o Guimarães Rosa teve uma atuação extraordinária quando foi diplomata brasileiro na Europa. Havia uma proibição do governo brasileiro em conceder passaportes para ingresso no Brasil, aquela confusão toda, a admiração do Getúlio pelo nazismo e tal, ele estava proibido. E ele fechou e liberou dezenas, centenas de passaportes, correndo o risco de punição. Ele foi punido depois, mas ele teve uma coragem, ele e mais alguns diplomatas brasileiros, que honraram a Casa do Rio Barbosa e não entraram nessa onda do esquerdismo que cá para nós, né? O que sobrou do comunismo? Né? Temos que falar sobre isso. O que sobrou do comunismo? Uma União Soviética fragmentada. A Rússia hoje é dominada pela... A Rússia hoje é dominada pelas máfias. Máfia, banditismo. Total. A começar pelo presidente. E eu tive um depoimento, olha, eu perguntei, o que ficou do comunismo? Um jornalista que teve aqui uns 10 anos, russa, morador de Moscou, assim, o que ficou do comunismo? Ela disse assim, olha, o que ficou foi um comportamento, mas o comportamento de falar baixinho, porque aqueles prédios enormes em Moscou, a habitação popular e tal, eram tão vagabundos que não eram tijolos, eram gesso cartonado. Era um gesso cartonado. E as pessoas não podiam falar alto em momento algum, sobretudo à noite. Gordinho, gordinho como Chicão, gostava. Quero te dizer, vem de cueca aqui segunda-feira, eu e tu. Vamos ver com quem tem mais massa muscular, vem? Tu vai querer mostrar aquela para ele ou para mim? A Carla Krieger tem uma coisa importante para revelar. Boa noite, bancada linda. Cada qual mais elegante. Mas eu amei a elegância do Chicão. Ele está maravilhoso. Abraços, calma. Abraços da Sônia Ilha. Sônia Ilha, você tem bom gosto. Vitorino, mau gosto. Mas que isso? Inveja! A Magda disse que tem inveja de mim. Inveja! E aí a Magda sabe tudo. Pô, o cara quer vir de cueca verde e limão. Eu quero fazer um desafio. Quem é mais gordo, eu e tu? Ele não usa verde de limão. Ele não usa verde de limão. E pode vir com o coturno e comer a soquete. Ser fetiche aqui. Não, vamos poupar os telespectadores desse desgosto. Pelo amor de Deus. Vamos poupar o telespector. O telespectador é querido, gosta da gente. Daqui a pouco ele vai cantar a música do Village People. Chama-se Tony Truante, né? Não. Ricardo, sobra ainda 10 segundos. 10 segundos. Cumprimentos para Lucinha Bastos, José Carlos Fregapani Renner, Márcia Gracelli e Jesus Cunha de Canoas. Um abraço a todos. A Luciane Borba também está curtindo lá nossas fotos, todos juntos no Instagram, no Facebook. A gente está com tudo. Que amor. Então, beijos, obrigado pela companhia. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, tchau.